A aviação iniciou-se no Brasil em 7 de janeiro de 1910, quando Dmitry Sanzaldi de Lavalde realizou em Osasco o primeiro voo da América Latina, pilotando o primeiro avião brasileiro construído por ele próprio, o São Paulo. O ano de 1927 é o marco da aviação comercial brasileira. A primeira empresa no Brasil a transportar passageiros foi a Condor Syndicate, no hidroavião Atlântico, ainda com matrícula alemã D-1012, que, em 1º de janeiro de 1927, transportou do Rio de Janeiro para Florianópolis o então ministro da Aviação e Obras Públicas, Vitor Conder. A 22 de fevereiro, iniciava-se a primeira linha regular, a chamada Linha da Lagoa, entre Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Em junho de 1927, era fundada a Aviação Aérea Rio-Grandense. Em 1929, a New York Rio Buenos Aires Line iniciava seus serviços aéreos e passou a ligar o Brasil a essas duas importantes cidades, tendo sido fundada no Brasil a NYRBA do Brasil S.A., com linha semanal entre Belém e Santos, e que se transformaria no Pan-Air do Brasil, extinta em 1965. Em 4 de novembro de 1933, era fundada por 72 empresários a Aviação Aérea São Paulo, que, em 12 de novembro de 1933, numa cerimônia no aeroporto de Campo da Marte, iniciou seus 2 voos inaugurais, com as linhas São Paulo a São José do Rio Preto, com escala em São Carlos e São Paulo, a Uberaba, com escala em Ribeirão Preto, com 3 voos semanais cada linha. Posteriormente, em 1936, o voo regular entre Rio e São Paulo, a linha de maior tráfego na aviação brasileira. A extensão do país e a precariedade de outros meios de transporte fizeram com que a aviação comercial tivesse uma expansão excepcional no Brasil. Em 1960, o país tinha a maior rede comercial do mundo em volume de tráfego, depois dos Estados Unidos. Na década de 1950, operavam cerca de 16 empresas brasileiras, algumas com apenas 2 ou 3 aviões e fazendo principalmente ligações regionais. Se destacava, então, na Amazônia a SAVA SA, Serviços Aéreos do Vale Amazônico, com sede em Brasília, fundada pelo comandante Muniz, que, com a ajuda de seu amigo, mais tarde nomeado ministro da Aeronáutica, brigadeiro do ar Eduardo Gomes, conseguiu a concessão presidencial para voos regulares e passageiros e cargas. A crise e o estímulo do governo federal, as fusões de empresas, reduziram esse número para apenas 4 grandes empresas comerciais: Varig, VASP, Transbrasil e Cruzeiro. Muitas cidades pequenas saíram do mapa aeronáutico, mas ainda nessa mesma década organizaram-se em novas empresas regionais. A Varig absorveu a Cruzeiro e adquiriu outras empresas regionais, se transformando nas últimas décadas do século XX na maior transportadora da América Latina, e a então Regional TAM, dirigida pelo comandante Adolfo Rolinha Amaro. Se transformou na segunda maior empresa do continente sul-americano. A Gol também se destacou como empresa comercial. A Transbrasil e a VASP paralisaram suas atividades por problemas financeiros. Nos últimos anos, por conta de conjunturas internas e externas, o transporte aéreo no Brasil sofreu grandes perdas e inversões de papéis entre as empresas no setor. No início dos anos 90, o mercado era dominado pela Varig, como a empresa símbolo da aviação nacional. Ainda atuavam a VASP e a Transbrasil como empresas de importância, tanto no mercado doméstico quanto internacional. Entretanto, nos últimos anos, a TAM, antes um táxi aéreo sediado em Marília SP, ganhou súbita importância na ligação Rio-São Paulo, especialmente pelo emprego de aeronaves a jato, nessa rota antes servida apenas pela Lockheed Electra. Somando a isso, surgiu pela primeira vez no país o conceito da empresa Lawfare, com a Gol, que, empregando aeronaves mais modernas que a média das outras empresas, alcança hoje seu posto como segunda empresa no país. Outras empresas que surgiram recentemente e seguem um conceito similar são a BRA, que está recentemente falida, a Azul e a Webjet.
VASP e Transbrasil tiveram o triste fim da falência do início do século XXI. A Varig ainda ostenta a importância do símbolo da principal empresa aérea das linhas internacionais, vem perdendo linhas e aeronaves em Liazinho e encontra-se em situação financeira extremamente delicada. Atualmente, a TAM é a principal empresa do mercado doméstico. No âmbito das linhas nacionais, especialmente nas ligações entre as capitais, as operações são feitas majoritariamente pela TAM, pela Gol, pela Azul e pela Aviação Brasil. A aviação brasileira cresceu muito nos últimos anos, com o surgimento de novas companhias aéreas e modernizadas das existentes. A partir da Segunda Guerra Mundial, a aviação comercial assistiu a um grande desenvolvimento, transformando o avião num dos principais meios de transporte de passageiros e mercadorias no contexto mundial. O transporte aéreo foi o que mais contribuiu para a redução de distância-tempo, ao percorrer rapidamente distâncias longas. Rápido, cômodo e seguro, o avião suplantou os outros meios de transporte de passageiros a médias a longa distância. Este meio de transporte implica a construção de estruturas muito especiais. Os aeroportos requerem enormes espaços e complicadas instalações de saída e entrada de voos. Por outro lado, os custos e a manutenção de cada avião são bastante elevados. Tudo isso contribui para encarecer este meio de transporte. A Gol lidera o ranking das empresas de baixo custo, podendo assim repassar tarifas atraentes a todos os brasileiros. Com a competição entre as companhias, foi possível melhorar o serviço e reduzir tarifas. Existem cerca de 2.098 aeroportos no Brasil, sendo 44 aeroportos internacionais e 2.444 aeroportos regionais. O país tem o segundo maior número de aeroportos em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado na região metropolitana de São Paulo, é o maior e mais movimentado aeroporto do país. Em 1960, o país tinha a maior rede comercial do mundo em volume de tráfego, só perdia para os Estados Unidos. A gente encontrou aqui esse usuário de aeronaves brasileiras. Gostaria de saber como é que você acha que é a... Me embolei. Desculpa, eu estou nervoso, eu nunca vi você na vida. Qual é a sua opinião sobre o sistema? Pô, cara, o sistema aéreo é, bem legal, é seguro também, apesar de eu tinha muito medo, mas quando eu andei foi suave, parecia que eu tava andando no carro e de vez em quando passava nos quebra-mola. É isso aí. Perguntei qual foi a experiência de andar de avião, ver se você acha bom, como é no aeroporto, como que foi a sua, quando eles te localizaram o seu assento, se eles te ajudaram, como foi o seu tratamento. Pô, cara, eu sou bem esperto, né? Aí não precisou me ajudar no assento, mas o tratamento é ótimo. Tratam as aeromoças, né, e os outros caras lá com o seu nome, eles tratam mó bem. Você acha que muita burocracia no check-in ou é aceitável? É aceitável, cara. Você tá voando, né? Tem que ter um pouco, vai que você resolve explodir o avião. Então tá, esse é Davi Rosendo. Para de botar isso na minha cara, mano. Um passageiro qualquer. Tchau, Eurico. Dá tchau pro Eurico. Tchau, professor. Manda beijinho.